estiver escutando bem, por gentileza, sinalize aí, que nós faremos os reparos necessários aqui. E, aliás, um abraço também, né? Bom dia aos irmãos das redes sociais também. 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 8. Quem sabe o tema dessa manhã? Eu mandei lá no grupo da igreja. Lê aí, fala aí, pode falar. A pedagogia do sofrimento e da morte, ou e da dor, tá? Vamos à leitura. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Só até aqui. Pai querido e santo, obrigado por essa manhã, por tudo. Pedimos a Ti que fale conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, eu gostaria que você perguntasse para quem está do teu lado, que tipo de pessoa... A última pergunta aí. Nós lemos uma pergunta, não é isso? No versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pergunta para quem está do teu lado. Amém. Queridos irmãos, em momentos de dor, de tristeza, de morte, de aflição, é muito comum que as pessoas façam a seguinte pergunta: se Deus é bom, por que Ele permite a dor? Por que Ele permite o sofrimento? Né? Em um prazo curto de uma semana, partiram pais de 2 irmãos aqui da igreja, não é isso? O pai da pastora Tati e a mãe da nossa irmã Lu. E é muito comum essa pergunta não é feita, não existiu agora. Essa pergunta tem a ver com a análise humana a respeito de Deus, as perguntas que os homens fazem, quando enfrentam momentos como esses. O C.S. Lewis, tem um livro dele, bastante interessante, se não me falha a memória, a Anatomia de uma Dor, que ele tinha uma amiga, uma companheira, que vivia com ela, enfim, em um período de bastante censura. E ele dizia que ela era a pessoa mais próxima dele. E de repente essa pessoa, ela veio a óbito. E ele questionou Deus se realmente Ele é bom. E quem garante que se nós sofremos aqui, quem garante que após a morte nós não continuaremos sofrendo? Ele faz essa pergunta. Se o Senhor está nos tratando aqui em vida, quem garante que depois disso o Senhor não continuará tratando da mesma forma?
Até que ele vai passando, e ele vai dando a mesma resposta de acordo com as suas experiências que Jó. Eu falo como alguém que faz parte disso. Eu não falo como alguém que é soberano. E uma das primeiras coisas que leva ele a pensar que é ele quem está falhando na sua análise, é porque ele percebe, está construindo um personagem perfeito, que era a pessoa que ele amava. Começou daí. Após a morte da sua amiga, ele começou a julgar Deus a partir das lembranças boas do caráter daquela pessoa. Está entendendo? Então, é como se ele estivesse dizendo, a resposta vem da minha ideia equivocada entre a justiça que eu enxergo nessa pessoa, a perfeição que eu estou vendo agora, que na morte não me permite ver os defeitos, e a injustiça de Deus de permitir que a pessoa morra e morra dessa forma. E ele começa a perceber que ele é o errado. Que ainda que aquela pessoa tenha partido, ainda que ele esteja sofrendo por tudo isso, aquela pessoa não é tão perfeita, e não foi tão perfeita, a ponto de não ser tratada por um Deus perfeito. A ponto do sofrimento e da morte também não ser usado por Deus como um elemento de transformação, de aperfeiçoamento da espécie que ele criou. Se ele é o perfeito, então tudo está caminhando rumo à perfeição que é ele mesmo. Sendo assim, a morte e a dor, ou o sofrimento, de alguma maneira é como se fosse uma espécie de meio de mutação humana, realizado pelo próprio ser divino. Então vejam bem, quando Deus criou o homem, logo no início, antes do pecado, o homem não tinha essa sensação de finitude. Ele não vivia como nós vivemos. As perguntas e as afirmações que nós fazemos, viva hoje, não é assim? A gente não ouve muito isso? Viva como se não tivesse amanhã. Essas expressões são expressões de quem tem a expectativa do fim. Então nós nos relacionamos com os outros, uns com os outros com uma certa pressa. O jovem quer casar logo porque tem medo de passar do tempo. Atingimos uma certa idade, queremos adquirir alguns bens ou ficamos até um pouco aflitos quando não conseguimos conquistar alguns bens, porque dá a sensação de que o tempo está passando e nós não teremos tido nenhum sucesso no decorrer das nossas vidas. Então, esse convívio com a ideia da natureza finita está presente em nós o tempo todo. O fim está presente em nós o tempo todo. Mas Adão, antes do pecado, não vivia com essa sensação. Deus disse para Adão assim, olha, viva, crescei, multiplicai. Aliás, Deus não disse viva, né? Ele já vivia. Deus só disse crescer e multiplicar. Siga em frente. Porém, no dia que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é isso? Certamente morrerás. A morte. Obrigado, meu amado. Como percebemos que Deus está se referindo, se tem uma das raízes da palavra morte que envolve a realidade humana, é esse senso de finitude. Porque Deus é infinito. Deus é eterno. Nós existimos em um momento. Então nós aguardamos a eternidade. A partir daí, a morte entrou
E se entrou a morte, entrou também a dor, obviamente. Só que todos os homens precisam voltar-se para Deus, porque existe algo em nós que não é finito, porque é o que veio de Deus. Não foi Deus quem soprou sobre nós? O nosso corpo foi extraído da matéria, de algo que não existia. Mas o nosso espírito não. O nosso espírito veio do próprio Deus. É interessante quando a Bíblia fala o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Não é? Essas expressões são estranhas para nós. Muito estranhas. Porque o tempo é contado por nós a partir do movimento dos astros. Agora imagine o Deus que criou os astros. Antes de existir os astros, já existia Deus. E nós não passamos a existir como plano apenas quando fomos criados, mas na mente de Deus. É um pouco complicado para mim isso, porque eu não tenho a experiência disso. São mistérios que transcendem a minha pobre capacidade ou habilidade de chegar até lá. Mas vejam bem, é interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, que Deus não nos trata como seres finitos. Ele nos trata como seres eternos. O livro de Apocalipse deixa bem claro que essa coisa de fim que a gente fala, viva como se não houvesse amanhã, isso não existe esse tipo de fala, de foco nas Escrituras. Não. Muito pelo contrário. O amanhã virá. Tem gente que diz assim, o amanhã não existe. Tá, não existe para você. O amanhã não existe ainda. Mas é claro que tem um amanhã toda hora. Eu vivo hoje, tá, mas eu estou me referindo a um tempo que não acaba. Eu existo aqui e continuarei existindo. É óbvio que eu sempre tenho a sensação do agora. O tempo todo eu tenho a sensação do agora. Mas isso não quer dizer que o tempo não esteja correndo e que eu não existirei um pouco mais para frente. Só que quando Deus nos trata, Ele nos trata não como se estivesse preocupado demais com essa fatia de tempo que nós temos aqui. Isso nos deixa em crise. Porque nós gostaríamos muito que Deus olhasse para esse momento aqui. Nós estamos focados nesse momento aqui. Estamos aprendendo a cada tempo, no tempo que passa, a ficarmos angustiados. E talvez seja fruto da nossa falta de reflexão da forma real que Deus nos trata. Se somos seres eternos, precisamos mudar alguma coisa a respeito da ideia de vivermos depois. Porque para nós, quando morrermos, iniciaremos na eternidade, mas Deus não nos trata assim. Desde quando nascemos, Ele nos trata como alguém que já entrou na eternidade. É tanto que o nascer de novo é agora ou é depois? O nascer de novo é no céu ou é na terra? Jesus disse assim para o ladrão na cruz: ainda hoje você vai nascer no paraíso. Não. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você nasceu e não vai nascer de novo dessa mesma forma no ventre da sua mãe. O nascer de novo é algo que acontece
no batismo. Um pacto que nós fazemos com Deus, que só existe porque Ele fez primeiro conosco. Então vejam bem, na vida, aqui na terra, Ele não nos trata como seres distantes dEle. Porque a gente sempre tem essa sensação, olha, quando morrermos, estaremos mais próximos de Deus. Parece até que Deus está distante, né? Porque se estaremos mais próximos, é porque Ele está em um lugar distante e a gente está aqui separado dEle, ou seja, vamos orar e gritar para ver se Ele nos ouve lá longe. Não, Ele não nos trata assim. Ele nos trata como alguém próximo já. A glorificação não nos colocará mais próximo de Deus no sentido de metragem, que nem a gente pensa. Geralmente somos inclinados a pensar. A glorificação nos colocará mais perto de Deus no tocante à visão, a nossa capacidade de enxergar, e não a dele de se aproximar. Porque estamos próximos o tempo todo dele. Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias. Eu vos enviarei o Espírito Santo. E no Pentecostes foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre eles. Vejam que o tratamento de Deus em relação à sua manifestação e sua presença conosco, não é de alguém que está apenas ao lado, é alguém que está ao lado e alguém que está dentro. Quando éramos novos, lutávamos para possuir sonho de algum tipo de bem, né? Queremos ter porque sabemos que não temos. Depois que temos, a preocupação parece que muda, porque quando vamos ficando mais velhos, vem aquela coisa de que para quem vai ficar os bens? Veja como essa nossa visão a respeito de bens, ela tem a ver com a finitude, a sensação que nós temos de temos, não temos, é meu e não é, estou próximo, algo está próximo de mim, mas não estará, eu me separarei de tudo isso. Não, nós sabemos disso, basta o tempo passar. Quando o jovem queria ter alguma coisa, uma moto, um carro, aquela coisa que parece que, olha, que nunca teve, vai morrer infeliz se não tiver. Uma casa. Não teve sucesso na vida. Não conquistei nada, não tive nada. Ou seja, eu não vivi o infinito aqui na Terra. E a gente fica angustiado porque às vezes a gente pensa que Deus não fica tão preocupado com a gente. Parece que Ele não vê o nosso sofrimento mesmo, porque a gente queria muito isso, pastor Lafete. Quantas vezes eu lembro que indo para a escola, diziam, eu ouvia na igreja que Deus fará tudo aquilo que está no seu coração. E aí, Thaís, eu lembro quando eu saí já contei isso outras vezes aqui, eu acho que não. Quando eu saí da escola, de casa para ir para a escola, tinha um caminho, né? A gente caminhava. Olha só, em São Paulo, 1988, 89, eu ia sozinho da minha casa até a escola, lá dos Vales das Virtudes até o Santa Rosa de Lima. E andando sozinho, 10 anos. São Paulo não era tão perigoso assim, né? Alguma coisa aconteceu. Minha filha eu não deixo ir, não deixo estar na escola que é perto, né? Enfim. Agora vejam. Eu perguntava para Deus, Senhor, eu quero me transformar no Jaspion. Conhece o Jaspion, Daniel? Não? Não conheceu os tempos bons. Não conheceu os tempos bons. A Vivi sabe que é o Jaspion. É da época dela também. E eu ficava assim, vamos lá, Deus, vamos ver se vai agora. Jaspion! Não vinha aquele raio, não vinha nada daquilo para me transformar. Uma mente, né? Uma imaginação fértil, que vai para a igreja e literaliza tudo. Por isso que é importante a gente saber o que está falando na igreja, né? Porque
As crianças participam e elas levam a sério, às vezes mais do que os adultos. E eu pedi tanto para Deus que me permitisse que eu virasse um super-herói, mas Ele nem aí para meu pedido, pastor. Pastor Rafael, você não acha que ele foi injusto comigo, não? Poxa vida, eu era tão bom naquela época. Agora vejam bem. Sabemos que aquilo que não foi sempre nosso, não será para sempre de alguém. E aquilo que é nosso hoje também não será para sempre nosso, porque haverá uma separação, inevitavelmente. Agora, em relação à dor, à morte, lendo esse texto aqui, eu estava pensando nesse mistério, porque quando Paulo estava naquela prisão, Paulo, né? Perguntaram para ele, quando as cadeias caíram, perguntaram para ele, o que devemos fazer para ser salvo? Essa passagem de Paulo é a passagem de Pedro, gente. É de Paulo mesmo, né? Paulo foi diferente, o anjo apareceu, né? Pedro foi diferente. E o carcereiro perguntou, o que devo fazer? E ele disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque todos nós queremos isso. Oramos para que o Senhor nos salve e queremos que o Senhor salve a nossa casa, a nossa família. Não é assim? E quando nos convertemos, a gente diz assim, olha, eu já estou salvo? Amém, eu acredito nessa convicção firme do cristão. Eu acredito que o cristão já está salvo. Mas eu também acredito que isso não significa que ele está aperfeiçoado. Eu posso ter a convicção de que estou salvo, mas isso não significa que eu fui aperfeiçoado ainda. Deus continua trabalhando na minha vida. E enquanto eu estiver aqui, Ele estará me preparando para viver esse amanhã. Começou aqui. Eu estou me aproximando cada vez mais dele, e para que eu chegue perto, será necessário mudanças, será necessário tirar as sandálias dos meus pés. Agora vejam, eu oro para que o Senhor me ajude a ter um arrependimento verdadeiro quando pecar, quando falhar, e que os meus familiares também tenham arrependimentos verdadeiros, os meus amigos, as pessoas que eu conheço, aqueles que eu destino as minhas orações. Então, ele fala o que a nossa natureza precisa para ser redimida. Olha que coisa interessante. Essa pergunta, versículo 8 diz assim, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Porque, olha o versículo 5. Versículo 4. A indagação dos homens. Eles dirão, vamos ler o versículo 3 melhor, né? Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Os homens aqui estão dizendo o seguinte, olha, vocês falam de uma promessa, vão dizer isso o tempo todo. Mas as coisas continuam exatamente desde o princípio da criação. Nada mudou. É óbvio que esses homens não viveram desde o princípio da criação para falar alguma coisa. Eles estão se referindo a algo que existiu desde lá até aqui. E ao que tudo indica tem a ver com justiça.
A presença da justiça continua. E nós cremos que um dia viveremos em um mundo de harmonia, de perfeição. A promessa de Deus, quando fala paraíso, novos céus e nova terra, é uma promessa de um mundo harmônico. Só que esses homens dizem o seguinte: olha, vocês falam isso o tempo todo, mas o mundo continua na pior. Se o mundo fosse bom, para quem está falando aqui, eles não fariam essa pergunta. Não levantariam essa argumentação com um senso de indignação. Se você vive em um lugar muito bom, você não vai falar assim: olha, dizem que vão mudar isso aqui, né? E eu estou esperando. Não, você só fala que aguarda uma promessa se o que vem à frente for melhor. Então é como se esses homens estivessem dizendo assim: olha, vocês falam de uma promessa, de um mundo melhor, de uma remissão, da volta de Cristo, mas as coisas continuam do mesmo jeito. Sempre foi assim e nunca mudará. Ou seja, o sofrimento continua. A morte continua existindo. Vocês pregam que Deus é bom, mas o mal continua acontecendo. O sofrimento continua existindo. As pessoas ainda padecem no leito do hospital. E Deus não vê nada disso? São perguntas desse tipo que estão inseridas nesses argumentos dos homens. Mas olha só, no versículo 9, no versículo 9 parece que Pedro está convencido de que o sofrimento estendido está associado mais à virtude salvífica de Deus do que um juízo punitivo. Porque se Deus, a punição que a Bíblia fala não é uma punição complicada, é a que vem depois. Então parece que Deus não está interessado em punir alguém aqui. O sofrimento não pode ser visto, Pedro não está colocando o sofrimento aqui como se fosse um meio punitivo de Deus, uma indiferença de Deus, nem um meio punitivo de Deus ao homem aqui na terra, porque o que vem é pior, e nem há uma indiferença dele com o que está acontecendo, como se ele estivesse presente mesmo no sofrimento. É bem verdade que ele pode curar? Pode. É bem verdade que ele está vendo? Está. Então por que não faz? É essa a pergunta. E Pedro responde como quem de fato está assumindo o seguinte: parece que Deus não está punindo o homem, porque existe uma punição no futuro, que diz respeito à eternidade, e parece também que Deus está vendo e não está sendo indiferente. Algo está acontecendo nesse sofrimento que diz respeito a uma pedagogia divina, exclusivamente divina, a qual eu, ser humano, não sei do que se trata. Versículo 9. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Vejam, parece que o sofrimento, a gente olha para ele como se, poxa, Deus está demorando. Por que Deus está permitindo essas coisas acontecerem? Será que Ele não vê a minha dor? Será que Ele não vê a dor do meu parente? Será que Ele não vê a dor da minha mãe, a dor do meu pai? Será que Ele não ouve a minha oração pedindo para que Ele cure? Será que Ele não ouve a minha oração pedindo para que Ele cesse logo essa dor, ainda que levando? Porque nós somos levados a pensar um monte de coisas. E pelo contrário, Pedro está dizendo: não, Ele é paciente. O sofrimento estendido não é fruto da intolerância divina ou da ira divina, não. Parece que esse sofrimento estendido tem a ver com uma espécie de paciência de Deus. Porque você poderia
não chegar aonde deve chegar diante de tudo que você viveu e das ausências que faltou em você, mas esse período de sofrimento, talvez Deus esteja tratando aquela pessoa, conversando com ela. Porque ainda que a pessoa esteja ali, de alguma maneira, ela está falando com o Pai, talvez em sonhos, talvez em coma, talvez na dor. Eu tive a oportunidade de visitar tanto o pai da Tati, minha esposa, como a mãe da Lu. E ela pediu oração para mim. Ela parecia estar mais quebrantada do que outros dias, presbítero. Não é verdade, Lu? Ela parecia estar mais disponível a Deus do que antes. Porque ela nunca me pediu uma oração. Eu sei que é muito pouco. Eu não posso dizer, olha, tudo mudou, mas sou eu que não posso dizer. Deus não. O que a minha opinião a respeito da mãe da Lu, do mérito dela, tem a ver com o propósito salvífico de Cristo? Nada. O soberano é Ele, não eu, e não meu julgamento. Se ela está quebrantada, por que não pensar que esse texto aqui está dizendo o seguinte: eu trato as pessoas como eu quiser? Eu sei o que a natureza de cada um precisa? Para você ele deixará de existir, ela deixará de existir, mas não é assim, eu não disse que seria assim. Eu tenho o meu modo de aperfeiçoar cada pessoa. O meu sogro, por exemplo, no começo, quando eu fui lá, ele dizia, acreditava que podia voltar, mas depois de um tempo, ele passou a dizer, eu estou pronto para ir. Ora, se ele fala estar pronto para ir, é claro que ele não vai conseguir falar tudo para as pessoas, mas ele e Deus tem algo, existe algo que está acontecendo ali entre ele e Deus. E eu estou pronto. Eu estou me preparando. Eu estou pronto porque Deus está me preparando. Eu estou cada vez mais convencido ou convencida, em um determinado momento, eu quero porque eu quero desesperadamente voltar, mas chega um instante que é como se o Senhor fosse me convencendo de que não. Você continuará. Você não existiu para morrer, você existiu para viver para sempre. Então é hora de você enxergar mais do que o que você enxergava. É aquilo que Estevão visualizou quando estava sendo apedrejado, que ao invés de falar, Senhor, me livra disso aqui, eis que vejo os céus abertos. Que tipo, nós lemos aqui uma pergunta, no versículo 11, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Uma coisa é que tipo de pessoa vocês querem ser, outra coisa é que tipo de pessoa é necessário. A palavra necessário tem a ver com suprimento ou provisão ou da natureza. Benefício em função da natureza. Quando você cria um gato, olha, na casa do pastor Lafayette, nós fomos lá, tem um viveiro lá na frente, posso contar, né? Tem um viveiro lá. Ele encheu de galinha, galo, tem pintinho, tem de tudo lá. Nós fomos tomar um café lá, ele não matou um pra gente comer. Mas tomamos leite, tanto leite, Todd. Crente não bebe cerveja, crente bebe Todd. Não é? Eu cheguei em casa bêbado de tanto Todd. Aquilo fez um efeito, meus irmãos. Mas vejam bem, ele estava explicando para a gente o que ele faz, o que ele tem que fazer para que aqueles bichos vivam. Ele não pode dar
o Todd que ele deu para nós, ele não dá para as galinhas e nem para os galos. Porque eles precisam de outra coisa. E além de saber, de pesquisar o que os animais, os bichos precisam para sobreviver, ele conhece também o ciclo dos animais. Ele fala, olha, a galinha precisa de um tempo, ele fica nervoso. Teve uma galinha que comeu praticamente o pé de um dos galos, e ele falou que tinha que mudar a ração. Existe um ciclo de 21 dias, não é isso, pastor? Que a galinha sobe nos ovos, né? Assenta. É assim que você acessa a linguagem? O que a galinha faz ali? Hã? Ela deita sobre os ovos e durante 21 dias, para que possam nascer outros pintinhos, não é isso? Então ele conhece o que aqueles bichos precisam para subsistência e o ciclo deles que precisa ser respeitado e tratado. Ou seja, até o tipo de alimentação ele sabe que precisa oferecer para beneficiar a natureza daquele ser. Ora, Deus faz a mesma coisa conosco. Ele conhece a nossa natureza. E tudo que Ele faz, a sua bondade consiste em oferecer e nos dar aquilo que nós necessitamos. Para estar vivo aqui, nós precisamos primeiro de ar. Temos ar em abundância. Para nos mantermos vivos aqui, inicialmente precisamos de água. Existe água em abundância. Alimento, existe alimento, terra, plantações, fruto em abundância. Então veja que para que o nosso corpo se mantenha aqui, Deus já deixou tudo pronto. Agora existe uma natureza que precisa ser tratada. É uma outra necessidade. E essa necessidade, ela é trabalhada pelo próprio Deus. E, às vezes, quando estamos sendo tratados, sentimos algumas indignações quando olhamos apenas o imediato e não especulamos, será que tem algo além que eu deveria visualizar ou enxergar? Quando vamos até o dentista, você fica com raiva quando ele aplica anestesia em você? É bom quando aplica anestesia? Na hora que está aplicando ali, vem com a doutora Tamara vem com aquele negócio lá, sabe? Aquela seringa. É gostoso? Não. Eu lembro quando a gente levava a Manu, né? Você gosta, Lu? Quando a gente levava a Manu, né? Ela ficava falando, peraí, calma aí, vou me preparar, peraí. E ela, lembra disso? Cheia de argumentos, né? Para esperar a hora certa. Não, vai dar anestesia? Não, tá, peraí. Né? E é assim. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um tratamento no dente e a doutora vinha com aquela, já estava anestesiado, ela vinha com aquela maquininha e mesmo assim doía. E ela falou assim, olha, Edivan, seguinte, não vai dar para continuar. Eu vou ter que aplicar anestesia em você em um local que vai doer muito. Mas olha, fica calmo, que vai doer muito. Mas depois, vai apagar. Irmãos, quando ela aplicou, não sei que diacho de parte do corpo que ela aplicou na boca, ô dor miserável. É uma das dores que eu nunca esqueço. Mas ainda bem que ela me avisou. Quando ela aplicou, aquele negócio doeu demais. Mas de repente assim, eu não sentia mais nada. E a mulher pôde trabalhar em paz. Aí, eu acho que se ela arrancasse meu nariz, eu não iria sentir. Estava tão anestesiado. Eu não sentia mais nada, só os meus olhos funcionando assim. Eu deveria ficar com raiva dela?
Mas a gente tende a ficar com raiva, né? Da pessoa. Quando um médico faz uma cirurgia, que ele tem que cortar, fazer isso e aquilo, nós ficamos indignados quando dá errado. Quando dá certo, a gente fica feliz, salvou a minha vida. Quando não dá certo, a gente tende a pensar assim, será que não errou alguma coisa ali? Não é verdade? É muito comum a gente pensar isso. Porque temos dificuldade de enxergar além. Que em alguns casos eu nem precisaria estar ali. No caso do dentista, eu poderia ter dado uma atenção, algo que me pertence, né? Ter dado uma atenção a ponto de não chegar naquela condição, naquela situação. Em outros casos, não tem a ver com minha atenção, né? Existem situações que fazem parte da vida. Agora vejam. Quando o dentista termina de fazer o tratamento, a gente sai feliz, né? Sorrindo, né? Não é assim? Estética. As mulheres hoje, quando... Eu não sei qual é o nome do cara que faz aquela raspagem lá na barriga. Que tira a barriga. Tem gente que muda o rosto. Né? Tem um monte de coisa que é feito aí, não tem? Eleva os seios, não é assim? Tem uns camaradas que crescem muito rápido. Eu acho que fizeram algum tipo de cirurgia também. Mas fica todo mundo feliz e começa a indicar o... Como é que chama, gente? O cirurgião plástico, pela benfeitoria dele. Todo mundo indica. Agora vejam. Qual será o tamanho da sua alegria quando você se ver no céu? Quando você estiver na nova terra, quando você estiver lá, novos céus, nova terra. Se você consegue ficar grato por alguém que faz algo em você, por alguém que de repente, através de uma cirurgia, salvou a sua vida, mesmo sabendo que um dia você irá morrer, imagine quando estiver diante do Pai, em que a morte não haverá mais. Imagine a exclusão total. Quando você estiver vivendo em um local em que a morte é uma impossibilidade. Porque hoje nós nos preocupamos com os filhos, com os pais, tudo tem um pouco a ver com a morte. Né? Quando eu digo que não quero que a minha filha vá até um determinado local sozinha, porque eu tenho medo de um acidente, tenho medo disso, tenho medo daquilo, e vou esperando ela crescer para confiar segurança e até outros lugares, né? Mas e quando eu estiver em um local em que a morte não existe mais? Que você não terá mais preocupação em saber, será que meu filho vai voltar? Será que alguém vai fazer mal para ele? Já imaginou? Já imaginou, pastor Lafayette? Você não precisar mais de carro. Não precisar mais falar para o seu filho, cuidado com o carro. Porque não existe morte. Já imaginou? O presbítero Macário nadando no mar lá, no mar de cristal, de costas. E a Lu olhando aqui e falando, ô meu amado, Deus te abençoe. Você não se afoga. Já imaginou, Marcelo? É óbvio que eu estou falando de coisas simples, mas imagine a gratidão que o cristão terá em ver, em ser surpreendido pela salvação de alguém que ele orou, mas que sofreu por ter visto ele sofrer. E quando ele souber, ou perceber que aquilo tudo fez parte de uma pedagogia divina.
preciso de um relógio para encerrar. Deus nos trata como eternos. E eu gostaria que você falasse isso para quem está do teu lado. Deus nos trata como eternos. Olha, irmãos. Obrigado, filha. É interessante que Davi cometeu um pecado. Ele, além de ter se beneficiado do poder que tinha para ficar com a mulher de um soldado que era fiel a ele, colocou o soldado na condição vulnerável de guerra, a ponto do soldado morrer e o seu plano ter dado certo. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas vejam que uma coisa é você falar segundo o coração de Deus, e outra é você dizer que é o coração de Deus. São coisas distintas, viu? Segundo o coração de Deus significa que existem alguns aspectos que são próximos a Deus, não que o coração do homem é o coração de Deus. Calma. Davi cometeu um pecado absurdo, a ponto dele até se esquecer. A sensação de ser alguém impune fez ele se esquecer que tinha cometido um erro como esses. Simplesmente pelo fato de não ter sido ele a pessoa que matou, ele desconsiderou a culpa por ter favorecido a morte de alguém. Esqueceu. Não foi eu mesmo que matei. Não importa se eu preparei, articulei para que ele tivesse morrido. O que importa é que não fui eu. Então Deus não irá me culpar pelo que eu permitir. Deus não irá me imputar sobre mim a responsabilidade de validar ou invalidar aquilo que é certo ou errado. É claro que vai. O voto de confiança que eu dou para as pessoas que querem fazer coisas erradas e pessoas que querem fazer coisas certas é responsabilidade minha. E Davi achou que não. Davi achou que não, que ele podia acreditar no discurso que estava na cabeça dele. Até que Deus manda um profeta para falar com ele. O profeta conta uma história, e mesmo assim ele diz que é digno de morte, quando o profeta estava se referindo a ele. A analogia dizia respeito a ele, até que o profeta disse: esse homem é você. E aí ele cai em si, chora, e começa a orar pela criança que estava doente. E aí tem um outro momento que eu fico, ao ler, em crise durante a leitura, que é, Davi ora, e quando ele recebe a notícia de que a criança morreu, na verdade ele não recebeu a notícia. Na verdade ele estava orando, os soldados todos perceberam que ele estava muito triste, arrasado. E ele olha para os soldados e percebe que os soldados estão arrasados. E agora tem uma notícia que os soldados não querem dar por pensar o seguinte: olha, se a criança vive e ele orando, ele está sofrendo desse jeito, imagine quando souber que a criança morreu. E eu pensei a mesma coisa que os soldados. Mas quando Davi é informado de que a criança morreu, ele levanta a cabeça, faz tudo o que tem que fazer, limpa as lágrimas e segue. Eu confesso para vocês que eu achei a princípio que Davi foi muito frio. Muito frio. Porém, tem um outro lado muito importante, que diz respeito a todo aquele que sabe que está sendo tratado por Deus, diretamente por Deus. Ele sabe que a criança não corre mais nenhum tipo de perigo. A eternidade da criança não está comprometida, mas a dele sim. Então ele precisa lá levantar a cabeça
e começar a fazer diferente do que ele fez agora. Ele sabe que Deus está falando com ele. Ele sabe que se Deus quisesse punir ele, apenas para que ele sofresse por uma espécie de vingança, se fosse apenas isso, não seria agora. Se Deus não levou ele, levou a criança, é porque está dando para ele a oportunidade ainda de, em vida, mudar alguma coisa. Enquanto ele estiver vivo, porque depois ele morre. Então, quando Deus permite que as pessoas sofram, ainda que um período estendido, mas estão vivas, Davi enxerga o seguinte: ao invés de eu pensar que é uma punição ou indiferença divina, não, é um tratamento de Deus comigo. Então eu preciso levantar minha cabeça, eu preciso seguir em frente, eu preciso respirar, eu preciso agir, eu preciso sair do campo da lamentação, porque agora esse tratamento que Deus está fazendo comigo precisa ser respondido através das minhas atitudes. Então Davi levanta, não é frieza não, não é indiferença não, porque ele sabe, é Deus quem está operando, é Deus quem está trabalhando, então é melhor que eu me cuide. É melhor que eu corrija aquilo que eu posso corrigir. E cada um tem um tempo. Sendo assim, meus irmãos, a dor, a morte, o sofrimento, não significa indiferença de Deus. Muito pelo contrário. Há uma pedagogia nisso aí. E que Ele seja louvado. Ele sabe o que a tua natureza precisa. Então, levantemos as nossas cabeças e sigamos em frente, em louvor e adoração ao nome do Senhor. Fale para quem está do teu lado. Você é um ser eterno. Aleluia. Vamos cantar um louvor?